Muito boa noite, bem-vindos a mais uma grande entrevista e esta noite é nosso convidado José Paz, cabeça de lista do RIR, Partido Reagir, Incluir e Reciclar, pelo Distrito, pelo Círculo Eleitoral de Castelo Branco. José Paz, boa noite, bem-aja por ter acedido ao nosso convite e iniciamos assim aqui a nossa conversa. O que pretendemos é que nos diga pontos que propõe, ideias, projetos, programa para a nossa região, de um modo muito particular. E começamos pela saúde. A saúde, não sei se estará mais doente ou mais saudável, mas essa é a opinião que quero ouvir de si. Ora, muito obrigado pelo convite. Agradeço em nome do RIR. Esta é a terceira vez que vamos a eleições nacionais e o objetivo do partido em si é um partido de gerar consensos, de trabalhar para que haja a procura de uma estabilidade política, de um progresso económico sustentável e equilibrado para todo o país. Neste sentido, a saúde é um dos pilares vitais do bem-estar das populações e muito mais nesta região que tem cerca de 180 mil habitantes, muito dispersos, numa área muito vasta, mais de 700 km quadrados, e de população muito idosa, que representa 46% da população do concelho. Por aqui vê-se a dimensão da necessidade dos aspectos da saúde. Principalmente aqui em Castelo Branco, e entrou agora em vigor já no final do ano, houve uma reorganização dos centros de saúde. Mas por todo o distrito tem havido muitos centros de saúde em sítios mais distantes, menos favorecidos, que vão fechando e que obrigam as populações à deslocação aos hospitais centrais e principalmente ao de Castelo Branco, da Covilhã, porque o Fundão também não tem um hospital de serviço a funcionar como um hospital de recurso. E sendo assim, os médicos que estão disponibilizados para o distrito são mais ou menos 1 para 1000 habitantes. É manifestamente insuficiente e os cuidados de saúde são, como todos nós sabemos, cada vez mais precários, porque também a condição dos médicos é mais precária. Como é que se fixam estes médicos no interior? Quais são os incentivos? Como é que os próprios governos futuros, e os que vão sair destas eleições, vão poder constituir políticas que visem uma estabilidade e um melhoramento do Serviço Nacional de Saúde, que é do que estamos a falar. Mas quando ao nível do território, e aqui caminhamos para uma área que está toda ela interligada, que é a área da regionalização, se assim quisermos. Desde 1976, após a Constituinte, criou-se um diálogo de interior. Não é que ele não houvesse anteriormente, havia esse interior. Mas a partir daí criou-se esse diálogo e então criou-se uma coisa que é interiorização. Houve uma interiorização do país por parte de todos os governos sucessivos até hoje e continua a haver. E isso vê-se depois até no próprio Plano de Recuperação e Resiliência, o PPR, que nós podemos depois aflorar mais à frente. Está-me a dizer que as fatias de Leão por aqui não passam. Por aqui não passam. E houve sempre um desequilíbrio estrutural. E esta ideia de interiorização foi vincando e foi entrando nas próprias pessoas, nas populações desta vasta área, que eu chamo área territorial de fronteira terrestre, não lhe chamo interior, porque se nós quisermos olhar para o país, na verdade nós não temos um interior. Nós temos uma fronteira terrestre que não dista mais da fronteira litoral de 300 km. Não existe essa distância. Se nós quiséssemos dizer que tínhamos interior, podíamos dizer que Madrid é interior. Mas Madrid não é Portugal. Madrid estará a 800 km do mar, mas Madrid não é Portugal. Portanto, nós não temos um interior tão distante. Nós estamos a 3 horas do Porto, estamos a 2 horas de Coimbra, estamos a 3 horas de Lisboa. O litoral é já aqui ao lado. Então como é que se justifica as duas velocidades? Que há uma mais perto do mar, da água, e há outra velocidade para a zona da fronteira, como lhe diz. É que exatamente
que existe essa interiorização. Os governos foram investindo sucessivamente ao longo destas 4 décadas no litoral. Quando nós temos uma via férrea da Beira Baixa, que é construída e iniciada a funcionar em 1893. Hoje já havia um programa para trazer um Portugal equilibrado, para haver infraestruturas que correspondessem ao país. E nós só vamos ter a eletrificação da linha da Beira Baixa em 2015, entre Abrantes e a Covilhã. E o troço que vai da Covilhã à Guarda só vai ser eletrificado e recuperado e reaberto novamente em 2018 e a funcionamento pleno em 2021. Ora, isto é um atraso estrutural para as populações. E a oferta também não é... E a oferta não é nada, porque nós temos 8 comboios diários. Pior, no lance novo que abriu entre a Covilhã e a Guarda, nós temos exatamente os mesmos 8 comboios, mas que param em todas as estações e apiadeiros até à Guarda. E levam 1 hora de percurso a fazer aquele trajeto de 45 km. Entre a Covilhã e Castelo Branco, estamos nos mesmos 50 km, a hora é a mesma, 1 hora de percurso, mas a verdade é que os horários não são compatíveis com o trabalho de uma pessoa que precisa de trabalhar na própria região, na própria com a mobilidade região, interna, digamos entre estes assim. 3 concelhos, Covilhã, Fundão, Castelo Branco. Portanto, não há essa possibilidade, porque se a pessoa ou sai muito cedo de casa e chega muito tarde, ou não pode recorrer ao comboio. Portanto, mas se os quiser... horários estão em função de Lisboa, é isso que me está a dizer. Exatamente. Os horários estão em função do interesse dos próprios caminhos de ferro e não indo ao encontro da população e das necessidades da população. Portanto, quando a Ministra da Coesão Territorial, nas reuniões do Governo que foram descentralizadas e que ocorreu o ano passado aqui em Castelo Branco, ela disse que a questão das portagens, das SCUTs, visava manter um determinado equilíbrio para que as populações recorressem ao transporte público. Ela esqueceu-se que as populações não têm transporte público. Não há oferta. Não há oferta. E a oferta que há não serve os interesses das populações. Porque, como eu dizia há pouco, os comboios que se fazem entre o Fundão e Castelo Branco, nem todos param em todas as estações e apiadeiros. Se eu quiser vir da Alpedrinha e trabalhar no Fundão ou em Castelo Branco, eu não consigo apanhar o comboio. Porque um passa muito cedo e o outro passa a seguir a Intercidades e não para lá. Portanto, eu não tenho comboio. E deixe-me perguntar-lhe, e além disso temos o preço? O preço. Eu não vou dizer que o preço seja caro ou seja barato. Há aqui um determinado serviço que tem um custo. Todos os serviços têm um custo para o utente. O serviço público também tem um custo. E somos todos nós, cidadãos, que suportamos o custo daquilo que é o serviço público, nas mais diversas áreas, seja saúde, seja transportes, seja a nível dos serviços centrais. Todos nós temos que suportar esse custo. Agora, o custo está situado nos 7 euros o trajeto Castelo Branco-Covilhã, no regional, e no Intercidades igual em segunda classe, mas se for em primeira classe são 13 euros e uns trocos. Mas a questão não está para mim a questão não está no preço, porque o preço a pessoa consegue suportar se tiver condições de mobilidade que lhe sirvam. Se eu não tenho condições de mobilidade que me sirvam, eu não posso achar que um preço é justo ou injusto, porque ele não me serve. Portanto, eu nem sequer me disponho a pagar esse preço. Nem faz essa conta. Nem faço essa conta. Mas deixe-me perguntar-lhe, mas Lisboa tem um passe metropolitano. Pode-se ir por mês, 30 dias, pode-se ir, eu estou a ligar os extremos, de Mafra a Setúbal por 40 euros mês. Isto gasta um cidadão que vive na Covilhã para ir e voltar a Lisboa, sensivelmente. Exatamente. Mas a questão aqui... Numa só viagem. A questão aqui põe-se exatamente nos mesmos parâmetros. Ou seja, não faz sentido haver um passe social quando não há transporte público que sirva os cidadãos. E a proposta do RIR é? A proposta do RIR é que se altere os funcionamentos dos comboios, que se altere os funcionamentos dos transportes públicos rodoviários, falamos de autocarros, das várias operadoras que existem a servir esta região, para que esses serviços
possam ir de encontro às necessidades das pessoas. Porque uma pessoa que trabalha no Fundão, Castelo Branco, na Covilhã, no Alpedrinha, a meio do caminho, não tem hipótese de se deslocar. Nem no autocarro, nem no comboio, porque não os tem nas horas em que precisa. Tem sempre que ser a viatura própria. Tem que ter um transporte próprio. Ora, se a pessoa tem que recorrer ao transporte próprio, que necessidade tem a pessoa de adquirir um passe que só lhe pode servir uma vez ou duas? Claro. Não tem. E esse passe não serve. Então, primeiro que nada, há que reorganizar os horários para que eles sirvam às populações. Agora, põe-se um outro problema. Ao longo dos anos, nunca se fez um investimento na linha da Beira Baixa em condições. Mas quem fala da Beira Baixa pode falar na Beira Alta porque é só uma linha. Não existem duas linhas. Esta linha tem que servir os comboios de mercadorias, são poucos, mas existem, e tem que servir depois... E agora o fluxo é maior. E agora o fluxo está tudo a passar na linha da Beira Baixa. Exatamente, por causa da eletrificação. E que está cortada. Exatamente. Pronto. Mas temos aqui um problema. Como é que vamos conciliar horários com a necessidade do transporte ferroviário de mercadorias? Uma das respostas seria a regionalização. A regionalização não responde... Eu pergunto. Não, a regionalização não responde a isso. Nós temos no Estado, na organização do Estado em si, administrativo do país, temos uma pesada organização. Todos sabem disso, vem do tempo do Cavaco Silva, esse que chamam um monstro, que suga uma grande parte dos recursos económicos do país. O monstro é a burocracia, não a figura. Não a figura, exatamente. A burocracia, os organismos que se criaram dentro da própria estrutura política do país. E estes organismos têm muitas faturas, divide-se em muitas faturas que são suportadas por todos os contribuintes. Falarmos em regionalização, quando temos as CCDRs, que são as Comissões de Desenvolvimento Regional, quando temos os NUTS 1, 2, 3, 4, 5, quando temos depois as organizações intermunicipais, quando temos depois, a nível das cidades maiores, as comunidades intermunicipais. Ou seja, há toda uma panóplia de organismos que nós precisamos perceber onde é que eles ficam. Vamos extinguir as NUTS, vamos extinguir as CCDRs, vamos criar as regiões. Em que modelos vamos criar as regiões? Serão 5? Serão 3? Serão 7? Como é que fica? É porque o problema do país continua a ser uma organização territorial. Esta organização territorial tem aqui um ponto engraçado que haverá de ser percebido no futuro, que é a extinção dos governos civis. A extinção dos governos civis, feita pelo engenheiro José Sócrates, acabou, por assim dizer, com uma estrutura jurídica administrativa que era o distrito. Ela está prevista na Constituição assim, não foi até hoje alterada. Portanto, nós hoje podíamos dizer, sem grande margens para dúvidas, que estamos perante eleições ilegais ao longo de todos estes anos. Porque não foi alterado a Constituição naquilo que é a ordem de jurisdição administrativa do país, nem foi, até hoje, feita nenhuma proposta para que houvesse uma revisão constitucional. Já tem-se falado nela, mas não se chega a consensos e agora, com a entrada do Chega no Parlamento, tornou-se mais difícil fazer essa revisão constitucional, porque há aqui receios de haver alterações significativas no contexto da Constituição. Mas é um problema que se criou e que só vai ampliar no futuro, conforme a dimensão dos partidos novos que entrem no Parlamento. Vamos à rede de estradas. Falamos portagens, é o tema que lhe sugiro, e temos uma promessa já mais avançada, que é o IC31, A31. Falámos da ligação eternamente, que é a ligação da Covilhã a Coimbra, a ligação até a Oliveira do Hospital, pressupõe um túnel na zona da Serra da Estrela. Portagens, vamos começar por aí. O RIR diz às portagens... Nós somos favoráveis em que as portagens das scooter sejam extintas. Extintas, portanto, abolição. A abolição das portagens até que haja alternativas, que não existem. Não existe uma alternativa à A23 que ligue, no caso A1,
à zona da Guarda. Portanto, essa alternativa... A31. A31, vamos ver, mas também não somos favoráveis a que ela venha a ter portagens. Bom, em perfil, hoje discute-se o IC31 será em perfil da autoestrada. Como sabe, algumas forças políticas que concorrem no nosso distrito estão contra. Certo. Eu pergunto ao RIR, o IC31 sim ou não? E se for autoestrada, também a resposta ou sim ou não. A vossa resposta. Nós não somos desfavoráveis à construção de uma via rodoviária que nos liga, neste caso, será a diretamente Europa. a Coimbra. A Espanha. A Espanha também. Bom, a questão é um problema estrutural. Este é o grande problema quando eu comecei do início a falar da interiorização, este é o grande problema do país. Esta interiorização que foi feita nunca foi as políticas a pensar no interior, a pensar numa equidade territorial. As políticas dos sucessivos governos foram sempre em desvantagem com o interior, desclassificando o interior, desprovendo o interior de meios e de capacidade de competitividade, porque falamos de competitividade e aqui entramos na base da economia. Como é que uma empresa se pode instalar no interior quando depois tem pela sua frente barreiras económicas, que são o transporte das matérias-primas que precisa de importar para a sua elaboração ou que precisa de exportar? Claro. Portanto, isto é uma barreira económica. E já falou, e penso que essa ideia está bem vincada. Deixe-me dizer, porque não há força política. Repare, o Distrito de Castelo Branco ainda elege 4 deputados. Provavelmente, a continuarmos com esta perda de população, nas próximas eleições poderão ser apenas 3. A Guarda já só elege, e Porto Alegre já só elege 2 deputados. Exatamente. Bom, e a gente vê, e o José faz-me esta análise. Lisboa elege mais de 40 deputados, Setúbal, Santarém, Exatamente. Porto e Braga. Portanto... Aveiro. E Aveiro, o que é que isso significa? Estão todos No litoral. no litoral. Portanto, aí então também temos que mudar aqui o poder reivindicativo, ou neste caso, político. Vamos ver. Tudo está interligado. Voltemos à reunião descentralizada do governo em Castelo Branco para percebermos a visão dos governos e deste último governo. O programa para o interior económico do PRR previa 6 mil milhões de investimento. A ministra, na altura, disse que já tinham sido aprovados 3 mil milhões para empresas. Metade. Há um ano. Dessa metade, apenas 11 milhões foram entregues até hoje. Mas dessa metade que ela falou, há 104 milhões que foram realmente aprovados, mas apenas 11 milhões chegaram ao distrito. Então, onde é que está o dinheiro? Onde é que está o investimento? Como é que ele se faz? E nós precisamos de perceber essas coisas, porque depois, quando a ministra diz das regiões mais procuradas, quando se criou aquela medida para as pessoas que se quisessem deslocar para o interior, para o distrito de Castelo Branco vieram 300 pessoas. As 300 pessoas é uma gota d'água. Ao abrigo desse programa. Ao abrigo daquele programa. Mas não vieram, sabe melhor do que eu. Aliás, o Conselho onde reside, no Fundão, Exato. tem 73 nações. Pronto. Isto para dizer que, bom, os que se sabem, não faço ideia. Exatamente. Não sei. Mas essa vai ser uma questão no futuro. Era isso. Diga-me, o que pensa o RIR da migração? Os nossos partem para Lisboa e para o estrangeiro e depois a agricultura e o trabalho que não se quer fazer aqui é feito por mão de obra que vem de fora. O que acontece na imigração é que esta imigração é móvel. Tem uma mobilidade muito grande. Podem estar 3 meses na região do Fundão, vamos até ser mais concretos. Vêm para a apanha da cereja. É sazonal. E vão-se embora, vão para outra região, se calhar vão apanhar mirtilos para o Alentejo. E assim se faz esta mobilidade destes imigrantes estrangeiros, trabalhadores sazonais. Porque o trabalho da agricultura é sazonal. O trabalho da indústria é geralmente permanente. O fixar indústrias, um trabalho permanente, é que é difícil. Trazer essas indústrias para o exterior. E o que é que acontece? É aqui que entra o grande problema
que ao longo de todos estes anos tem sido negligenciado. Portanto, os parques tecnológicos, as universidades, só há, portanto, em Portugal, 5 hospitais universitários. Um está na Covilhã, os outros estão todos no litoral. Universidades. Temos a Universidade da Beira Interior, 1979. Temos o Politécnico de Castelo Branco. Temos mais um ou outro instituto profissional. Uma das coisas boas que foi feito no segundo governo, desde o primeiro, mas principalmente no segundo governo do Cavaco Silva, foi as escolas de formação profissional. Entretanto, foram extintas. Quer dizer, criou-se um vazio de capacitação dos novos quadros, dos novos quadros profissionais. Que tanta falta fazem. Tanta hoje, falta se calhar fazem. Temos não sei quantos engenheiros e não temos um operador, um canalizador, Exatamente. Um técnico de frio. Exatamente. Portanto, e ao longo destes anos foi-se esvaziando o principal, que era fixar as pessoas, dar-lhe capacidade para que elas pudessem encontrar na sua região trabalho e que houvesse ao mesmo tempo da parte de grandes empresas a vontade e o interesse de se estabelecerem no chamado interior, eu não lhe chamo interior, chamo fronteira terrestre, território de fronteira terrestre, e se estabelecerem aqui porque tinham cá mão de obra capacitada. O que é que aconteceu ao longo destes anos? É que os jovens vão à procura do trabalho, seja ele mais capacitado, mais qualificado, claro, no litoral, que é onde estão as empresas, e não se fixam nesta região. Nós temos, é uma coisa boa que o interior tem uma natureza e uma paisagem extraordinária. Mas isso só não serve, porque depois nós temos a hotelaria e tudo mais com uma grande necessidade de profissionais qualificados. E não é só os profissionais qualificados, é porque depois esta questão também é sazonal. Não é uma questão que vigora um ano inteiro. Bom, aqui na Beira até poderia não ser. Com o frio e com a neve, e depois com o verão, era uma questão realmente de ser bem estudada. José Paz, a conversa... Estamos quase, mas eu quero ainda, e peço-lhe uma resposta mais ou menos simples, que é... que são as reformas, a pobreza. As nossas gentes, já o disse, quase metade da nossa população são idosos, muitos deles com poucos recursos financeiros, muitos deles com reformas muito baixas, aposentações muito baixas. Proposta do RIR: aumentar, subir, como fazer? A nossa proposta é que se procure... Seja sucinto. Aumentar as reformas para um nível de padrão que permita uma dignidade de vida. E esse nível é? Esse nível seria andarmos na casa dos 500 a 600 euros, as reformas mínimas. Ainda não chegar ao salário mínimo? Não é possível. Não é possível no imediato. Não faço-lhe a pergunta só. Não é possível no imediato. Seria preciso fazer uma grande ginástica económica no país, até porque o nosso país tem uma das maiores dívidas. Nós temos hoje com 398 mil milhões de euros de dívida pública. São 150% do PIB nacional. O nosso PIB nacional são 276 milhões. Então, nós não temos capacidade económica... Mil milhões. Não temos capacidade económica para nos aventurarmos a querer dar tudo quando não se pode dar tudo. Mas em tempo eleitoral parece que... Parece que se quer dar tudo. Até se quer fazer coisas que a gente percebe perfeitamente que elas são impossíveis. Portanto, impossíveis. O RIR é mais cauteloso. Nós temos que ser cautelosos. E dá passos seguros. O nosso lema é exatamente o bom senso e a procura do consenso. Portanto, é nesse campo que nós queremos estar, ter a realidade presente do país, saber que o interior tem sido muito desconsiderado durante todos estes governos, tem sido negligenciado e que hoje vive um problema não só do envelhecimento populacional, também da sua desvalorização enquanto território, e isto é que é preocupante. Nós temos que voltar a valorizar o território do interior, temos que voltar a dar a oportunidade para que as pessoas cá permaneçam, para que as pessoas venham e sintam que têm cá os mesmos recursos que têm no litoral. Sem isso não se consegue. E para fixar. fecharmos a nossa conversa, deixo-lhe os minutos finais, dirija-se a quem vai votar no dia 10 e apresente porque se candidata
e encabeça a lista do RIR por Castelo Branco. Então eu quero agradecer esta oportunidade ao RIR de ser candidato por Castelo Branco. Candidato-me porque eu transferi para cá a minha empresa no ano anterior, estou cá há um ano na zona do Fundão. Acho que esta região tem uma potencialidade enorme, todo o distrito tem uma potencialidade enorme e os cidadãos devem procurar também esta oportunidade de mudança. Votar no RIR será votar numa esperança de haver alguém que lute por este interior e que não lhe chame de interior, mas que lhe chame de território nacional, que espera ter a mesma equidade de políticas do próximo governo que venha a sair destas eleições legislativas de 2023. Por isso, no dia 10 de março, se puderem, se quiserem, votem no RIR, que é o partido do reagir, incluir e reciclar. Bem-aja, e para si também a continuação de uma ótima noite. E já sabe, ainda teremos ao longo dos próximos dias mais grandes entrevistas com os cabeças de lista das forças políticas concorrentes pelo Círculo Eleitoral de Castelo Branco. Muito boa noite.